Emergências médicas. Oferecimento CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas. Ensinando a salvar. O acidente vascular cerebral é uma emergência médica que requer atendimento imediato. Reconhecer os sinais de alerta e agir rapidamente pode ser decisivo para salvar vidas e reduzir sequelas. Sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Juarez Parpisan, cardiologista e fundador do CT100, e com o Dr. Juliano da Cunha, médico neurologista, coordenador da unidade de AVC do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, e instrutor do CT100. Bom dia, sejam bem-vindos ao 4 Emergências Médicas aqui no Saúde RS. É um prazer recebê-los. Bom dia, Paulo. É uma satisfação estar aqui para falar de um assunto tão importante que é o AVC para toda a nossa comunidade. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar sobre esse assunto muito importante para a população e também importante para toda a equipe médica. Doutor, qual é a diferença entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico? E o que acontece no nosso cérebro em cada caso? Basicamente, o AVC isquêmico é quando a gente tem a interrupção por uma obstrução do fluxo de sangue destinado para uma região do cérebro e que começa a provocar danos cerebrais causados por isso, por essa obstrução. Inicialmente vai ter uma área que vai gerar um sofrimento daquela região, seguido por morte celular. Já o AVC hemorrágico ocorre um rompimento, uma ruptura de um vaso com extravasamento de sangue que ocorre em determinadas áreas cerebrais, em qualquer uma das estruturas cerebrais. Como reconhecer os sinais e sintomas e como agir rapidamente? Esse é um grande ponto que a gente sempre tem que entender dentro de um cenário agudo e que o nosso foco e objetivo para a educação da população em geral, né, é o reconhecimento de sinais e sintomas e que possam destinar esse paciente para um ambiente seguro para tratamento. Tá? Os sinais e sintomas tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico, eles podem muitas vezes ser muito semelhantes, embora às vezes tenham alguns indícios de que possa ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. No tratamento nesse cenário agudo, a gente não diferencia isso, tá? Existem muitas escalas que são colocadas nos serviços pré-hospitalares para que todo mundo consiga falar a mesma língua e tenha um entendimento. Para a população foi até criado um mnemônico, né, do SAMU, e que a população entenda que à medida em que o paciente tem um sinal e um sintoma que ligue um alerta que pode ser um acidente vascular cerebral, ela ligue imediatamente para o 192. E o que é esse mnemônico? É a própria palavra SAMU. Tá? Faz com que o paciente sorria, a gente vai olhar, o S seria de sorria, a gente olha, analisa a expressão facial, compara os dois lados da face, pede para o paciente levantar os dois braços, então seria o A, seria de abraçar, ver os dois lados, ver se vai ter queda de algum braço, né, tentando ver a simetria de força, e pede para o paciente cantar uma música que é o MU, tá? E a música é para ver se vai ter alguma alteração na fala. Isso liga um alerta para qualquer um desses sinais e sintomas alterados, né? E que seja destinado, então, ligado para o 192 de forma imediata. Quais são os critérios para o tratamento de cada caso e quais são as opções atuais? Hoje, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, eles seguem linhas de tratamento bem distintas, né? O AVC hemorrágico, ele é muito alinhado com protocolos junto com a neurocirurgia. Claro que nem todos os pacientes vão evoluir para procedimentos cirúrgicos, muitos vão ter casos que vão ser conservadores, mas o tratamento isquêmico, que é o principal foco de um cenário emergencial, principalmente pro neurologista, né? Existe duas abordagens que são muito importantes e que são tempo dependentes. Tá? A gente tem a trombólise, que é muito conhecida, tanto no infarto quanto na embolia pulmonar. Ela é a administração de uma medicação, tá? Que a gente tem um período para poder fazer essa medicação.
e que o período seria de até 4 horas e meia do início dos sintomas. O que significa início dos sintomas? É o último horário que o paciente foi visto normal, foi visto bem. Já a trombectomia, que muitas vezes se complementa com a trombólise, ou pode ser um único procedimento necessário, e que infelizmente nem todos os serviços têm esse procedimento disponível 24 horas, é a introdução de um dispositivo que vai dentro do vaso até a chegada na obstrução, numa tentativa de aspirar esse coágulo e restabelecer o fluxo cerebral. Hoje se tem, por diretrizes novas, né, um período de até 24 horas que pode ser realizado, mas é claro que existem critérios de cada paciente e que são critérios pré-definidos que a equipe da emergência, em conjunto com a equipe neurológica, vai definir para o paciente, né? A trombólise é o que é de âmbito nacional e que tem muito incentivo para que a gente continue fazendo essa medicação, porque é isso sim que salva vidas. Existem 2 medicações hoje aprovadas pelas diretrizes, que é a alteplase e a tenecteplase, colocada atualmente, mas no âmbito aqui do Rio Grande do Sul e outros hospitais, a alteplase ainda predomina, né? E são medicações que são muito importantes, melhora o desfecho funcional do paciente e, consequentemente, a gente diz que salva vidas. Dr. Juarez, qual é a novidade que o CT100 traz sobre o AVC? Poderia compartilhar com os nossos telespectadores? Claro, Paulo. Até porque a novidade é ótima. No mês passado, em abril, um grupo de instrutores do CT100 esteve num evento em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, que foi um encontro da American Heart Association para treinar instrutores no Brasil para ministrarem os cursos de suporte avançado de vida no AVC. Então, a partir desse evento, nós estamos autorizados pela Associação Americana a ministrar os cursos no território nacional com a certificação da AHA. Qual é a proposta do curso e para qual público ele é indicado? Perfeito. Então, o curso Suporte Avançado de Vida no AVC da American Heart Association foi criado pelo Gordon Center na Universidade de Miami em parceria com a American Heart Association. E o objetivo é preparar médicos e enfermeiros a identificarem um quadro agudo de acidente vascular cerebral, avaliar o paciente e tratá-lo. O objetivo é treinar o maior número de profissionais. O curso se desenvolve em 2 etapas. Na primeira, objetiva o conhecimento teórico, e é feito através de uma plataforma online. Na segunda etapa, é um curso presencial. Os alunos trabalham através da simulação realística, ou seja, atores representam diversos quadros clínicos de acidente vascular cerebral. Os alunos têm que reconhecer e identificar que tipo de AVC está acontecendo e elaborar o tratamento, tanto no nível pré-hospitalar como hospitalar. Então, no conjunto, o aluno sai muito bem preparado para trabalhar com os quadros clínicos agudos de acidente vascular cerebral. Quais são as recomendações para prevenir o AVC?
As recomendações de prevenção são sempre muito importantes, Paulo. E eu começo falando dos fatores de risco elimináveis, que fundamentalmente consiste em retirar o tabagismo, consumo de álcool e drogas. Outros pilares fundamentais consistem, primeiramente, identificar pacientes com hipertensão e tratá-los adequadamente. E esse é um problema de saúde pública, porque a hipertensão é uma doença silenciosa e muitas vezes as pessoas nem têm diagnóstico e quando têm, muitas vezes não tratam adequadamente. Em sequência, eu falaria de hábitos de vida saudáveis. Uma dieta saudável, atividade de exercícios e prevenção assim da obesidade. Seguindo, temos que ter cuidado com o colesterol e tratar quando ele ficar elevado. E eu ainda assinalaria o diagnóstico e tratamento de algumas doenças cardíacas. Por exemplo, fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca que pode desenvolver trombos intracardíacos que eventualmente se deslocam através de artérias, chegam a um vaso cerebral e obstruem, causando daí o AVC. Acho que essas são as principais recomendações de prevenção. E, claro, a gente insiste que toda a comunidade, todas as pessoas tenham um conhecimento sobre esse problema, que junto com o infarto agudo do miocárdio constituem a principal causa de morte no Brasil e no mundo desenvolvido, 35% de todas as mortes e também invalidez. E, segundo o que o doutor neurologista nos falou, não é? Saber identificar a fase aguda do AVC, não é? Com o mnemônico SAMU, né? Que explica que tu identificando um problema na face, ou no braço, ou na fala, tem uma probabilidade muito alta de AVC. E daí acionar prontamente um serviço de emergência. Doutor, considerações finais. Eu queria agradecer, então, a presença, né, aqui, esse bate-papo que foi fundamental aí para a gente tentar entender e também fazer parte de um processo educativo também para a população. E eu acho que isso que o Juarez falou, ele é muito importante, que o objetivo do curso também é fazer uma educação continuada para todas as equipes, né? Então, que o treinamento, à medida em que cada vez mais a gente vai treinando as equipes, né, e essas equipes elas vão se aperfeiçoando muito mais no atendimento e delineamento de protocolos, né? É importante que hoje se tem no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro linhas de cuidado do AVC que é muito bem estabelecidas pelo Ministério da Saúde e que é muito bem feita por todas as equipes, né? E que o interior está se abrindo portas para isso e que bom que está sendo aberto portas para isso, porque os pacientes eles estão saindo relativamente bem assessorados e do ponto de vista, é claro, a gente consegue trazer eles mais de volta para a sociedade. É lógico, Paulo, que nem todo mundo vai ter o mesmo desfecho. Existem casos que são desafiadores, né, que, enfim, infelizmente não vão ter o mesmo prognóstico que nós gostaríamos, né? Mas é importante que esse treinamento ele seja incisivo, né, e que as equipes de emergência elas estejam, sim, preparadas para receber esse paciente. Giuliano da Cunha, médico neurologista e instrutor do CT100. Dr. Juarez Parpizan, cardiologista e fundador do CT100.
Agradecemos por estarem conosco no 4 Emergências Médicas aqui no Saúde RS. Muito obrigado. Obrigado. No CT100, cada treinamento pode ser a diferença entre agir com segurança ou com excelência. Treinamos hoje quem vai salvar vidas amanhã. Capacite sua equipe com quem entende de emergência. Treinamentos práticos, atualizados e certificados para agir na hora certa. Entre em contato e venha aprender a salvar vidas. CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, ensinando a salvar vidas. Emergências Médicas. Oferecimento CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, ensinando a salvar.